Antes de mergulharmos na história, deixem um comentário abaixo e digam-nos de onde estão a assistir. Desfrutem da história. O imponente Lincoln Navigator preto deslizou até parar suavemente no semáforo vermelho da Avenida da Liberdade, as suas janelas fumadas a proteger o homem no interior do caos das ruas de Lisboa. Afonso Madeira afrouxou a sua gravata de seda italiana, permitindo-se um raro momento de satisfação. A fusão com o Grupo Chain estava concluída. Mais um negócio de 1.000 milhões de euros selado com a sua assinatura. Mais uma vitória para a empresa Madeira. Senhor Madeira, devo apanhar o túnel de volta para a sede? Perguntou o seu motorista, os olhos a encontrarem os de Afonso no espelho retrovisor. Não, Manuel, preciso de um pouco de ar. Deixe-me aqui, farei o resto do caminho a pé. O porteiro do Plaza tirou o chapéu quando Afonso passou, a sua figura alta a impor respeito mesmo entre a elite lisboeta. Aos 52 anos, a presença de Afonso Madeira só se tornara mais poderosa com a idade, fios prateados a entrelaçarem-se elegantemente no seu cabelo escuro, linhas de stress esculpidas à volta de olhos da cor do gelo do Ártico. O ar de novembro trazia a primeira mordida do inverno, mas Afonso mal notou. A sua mente corria com projeções, aquisições, a próxima montanha corporativa a conquistar. 10 anos de trabalho implacável transformaram a empresa Madeira de um negócio de família bem-sucedido num império global. 10 anos de dias de 16 horas e noites sem dormir. 10 anos de vazio disfarçado de sucesso. O sinal da passadeira mudou e Afonso avançou com a multidão, verificando o seu relógio. Uma reunião do conselho em 40 minutos. Foi então que as viu. 4 meninas idênticas, aninhadas juntas na esquina da rua, a arranjar buquês feitos à mão em baldes de plástico. Usavam casacos de inverno desemparelhados, todos claramente de segunda mão, e luvas sem dedos que expunham pequenas mãos avermelhadas pelo frio. Uma placa de cartão encostada a um balde dizia: Flores por Esperança, 5 euro. Afonso teria passado, tê-las-ia ignorado como fazia com todos os vendedores de rua, mas algo nelas prendeu-lhe o olhar. Algo na linha delicada dos seus maxilares, na inclinação orgulhosa dos seus queixos, apesar da sua óbvia pobreza. Então, como se sentisse o seu olhar, uma das meninas olhou diretamente para ele. Afonso deixou de respirar. O mundo à sua volta, os táxis a buzinar, os peões a conversar, o metro a ribombar sob os seus pés, mergulhou no silêncio. Aqueles olhos, os olhos dela. Os olhos de Isabel a olharem para ele de um rosto que tinha 9, talvez 10 anos. Não apenas um rosto, 4 rostos idênticos. Quádruplas. A criança que lhe captara o olhar cutucou a irmã, sussurrando algo. Em breve, as 4 meninas estavam a encará-lo com expressões idênticas de curiosidade. Os seus olhos, um azul penetrante que agraciara os rostos dos Madeira por gerações. O telefone de Afonso tocou, assustando-o de volta à realidade. Ele atrapalhou-se para o agarrar, deixando cair a sua pasta. Senhor Madeira, o conselho está a perguntar se vai atrasar. A voz da sua assistente, Teresa, soava pequena e distante. Eu ligo de volta, conseguiu dizer, terminando a chamada sem desviar o olhar das meninas. Uma delas, a que o notara primeiro, deu um passo à frente, um pequeno buquê estendido na sua mão. Gostaria de comprar umas flores, senhor? São apenas 5 euros. A sua voz estilhaçou algo dentro de Afonso, a mesma cadência musical da de Isabel, mas mais alta, infantil, inocente. Quem são vocês? Sussurrou ele, a pergunta a escapar-lhe antes que pudesse impedi-la. A menina pareceu confusa, retirando a flor ligeiramente. Sou a Beatriz. Estas são as minhas irmãs, Margarida, Sofia e Leonor. Somos as meninas das flores. Ela sorriu, revelando a falta de um dente da frente. Toda a gente nos chama assim.
Beatriz, repetiu Afonso, o nome desconhecido, mas de alguma forma significativo. Uma buzina soou por perto, quebrando o estranho feitiço. A mais pequena das 4 meninas, Leonor, pensou ele, puxou urgentemente a manga de Beatriz. Temos de ir, disse Beatriz. A Maria Luísa vai ficar preocupada. Antes que Afonso pudesse responder, as meninas estavam a arrumar os seus baldes com uma eficiência praticada, reunindo os seus buquês não vendidos. Em menos de 1 minuto, tinham desaparecido na calçada apinhada, deixando Afonso de pé, sozinho, a sua pasta esquecida a seus pés. 10 anos. 10 anos desde que ele expulsara Isabel. 10 anos desde que ela, em lágrimas, insistira que a gravidez era milagrosa, mas real. 10 anos desde que ele se recusara a acreditar no que os médicos lhe tinham dito ser impossível. Que ele, Afonso Madeira, diagnosticado como estéril desde a faculdade, pudesse ser pai de uma criança, quanto mais de 4 filhas idênticas, com o rosto de Isabel e os olhos dos Madeira. Afonso recuperou a sua pasta com uma mão trêmula, o seu mundo a inclinar-se sobre o seu eixo. A reunião do conselho, a fusão com o Chain, o império que construíra. De repente, nada disso importava. Ele tinha de saber. Tinha de as encontrar novamente. O relógio de pêndulo na cobertura de Afonso bateu à meia-noite, a sua ressonância a encher o espaço vazio. Ele estava de pé junto às janelas do chão, ao teto. O horizonte cintilante de Lisboa estendia-se diante dele. Um copo de uísque intocado na sua mão. A sua mente continuava a reviver aquele momento na esquina da rua. 4 rostos idênticos, 4 pares de olhos azuis dos Madeira. Impossível, sussurrou ele para o seu reflexo. No entanto, não conseguia afastar a semelhança. Afonso pousou o copo e caminhou até o seu escritório em casa. Da gaveta debaixo da sua secretária, retirou uma caixa forrada à pele que não abria há anos. Lá dentro jaziam os resquícios da sua vida com Isabel. Fotografias, postais, pequenas lembranças dos seus 5 anos de casamento. A foto do casamento deles olhava para ele. Isabel, radiante de branco, o seu cabelo castanho a cair sobre os ombros, olhos verdes a brilhar de alegria. Ao seu lado, um Afonso mais jovem sorria com uma felicidade genuína, algo que o seu rosto se esquecera de como fazer. Ele lembrava-se da última noite deles juntos com uma clareza dolorosa. Isabel de pé nesta mesma sala, as mãos a protegerem protetoramente a sua barriga ainda lisa, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. É um milagre, Afonso, ela insistira. Os médicos estavam errados. Estes são os nossos bebés. A sua resposta fora fria, calculada. Todos os especialistas confirmaram: não posso ter filhos. Então, de que milagre estás tu grávida, Isabel? A dor nos olhos dela fora insuportável, mas o seu orgulho não o deixara ver a razão. O nome Madeira significava tudo: gerações de poder, prestígio, dinheiro antigo. A ideia de os filhos de outro homem levarem esse nome era inaceitável. O seu telefone tocara durante a discussão deles. A Constança, a sua irmã, a ligar com um assunto urgente. Afonso lembrava-se de como a expressão de Isabel se endurecera com a interrupção. A tua irmã mete-se sempre entre nós, dissera Isabel baixinho. Ela nunca quis que este casamento funcionasse. Não culpes a Constança pela tua indiscrição, respondera ele bruscamente. Na manhã seguinte, Isabel tinha desaparecido, deixando a sua aliança de casamento na mesa de cabeceira. Nenhuma nota, nenhuma explicação, apenas ausência. Os dedos de Afonso traçaram a aliança de ouro ainda na caixa. Ele convencera-se de que estava certo, que Isabel o traíra. A Constança reforçara a sua crença, subtilmente no início, depois mais explicitamente, à medida que as semanas passavam. Ela só estava atrás da fortuna dos Madeira, insistira a Constança. Avisei-te desde o início. Afonso suspirou,
devolvendo as fotos à caixa. Teria ele sido manipulado? Teria Isabel dito a verdade? Quádruplas pareciam estatisticamente improváveis, como história de capa para a infidelidade. Ele pegou no telefone, ligando para o seu chefe de segurança. Ricardo, preciso que encontres alguém. 4 meninas, com cerca de 9 anos, quádruplas idênticas. Ele hesitou. E localiza Isabel Costa, a minha ex-mulher. Depois de desligar, Afonso encarou o horizonte de Lisboa, o império que construíra na ausência de Isabel, parecendo subitamente oco. Amanhã ele voltaria àquela esquina e esperaria. Ele precisava de respostas, mesmo que essas respostas destruíssem tudo o que ele acreditava sobre a última década da sua vida. Afonso chegou à esquina da Avenida da Liberdade com a rua Alexandre Herculano às 7 da manhã seguinte. O fantasma do encontro do dia anterior assombrava-o. Ele abandonara o seu habitual fato, feito à medida por calças de ganga, uma camisola simples e um boné de beisebol, um disfarce que parecia estranho no seu corpo. A esquina permaneceu vazia, sem baldes de flores, sem meninas com olhos azuis assombrosos. Ele esperou 3 horas, ignorando as chamadas do seu escritório. Ao meio-dia, a desilusão instalara-se nos seus ossos. Talvez o dia anterior tivesse sido uma anomalia. As meninas podiam vender noutro lugar, ou apenas aos fins de semana. Quando se preparava para ir embora, um vislumbre de movimento chamou-lhe a atenção. Do outro lado da rua, a serpentear pela multidão, estavam 4 pequenas figuras em casacos desemparelhados. O alívio percorreu-o, seguido imediatamente por ansiedade. As meninas montaram a sua banca improvisada com uma eficiência praticada, arranjando modestos buquês de cravos e margaridas. Afonso observou por trás de um jornal, notando como aquela chamada Beatriz dirigia as suas irmãs com uma autoridade gentil. Um empresário apressado passou, derrubando acidentalmente um dos seus baldes. A água derramou-se pelo passeio, encharcando vários buquês. O homem não parou. O instinto de Afonso foi intervir, mas algo o conteve. Ele observou a menina mais pequena, a Leonor, a lutar contra as lágrimas enquanto a Sofia lhe passava um braço protetor pelos ombros. A Margarida e a Beatriz rapidamente salvaram as flores que puderam. A sua resiliência era impressionante. Sem birras, sem queixas, apenas determinação silenciosa enquanto se reagrupavam. A determinação de Isabel. Quando o tráfego de peões abrandou por volta das 14 horas, as meninas arrumaram as flores que restavam. Esta era a sua oportunidade. Afonso seguiu-as à distância, mantendo-se perto o suficiente para não perder de vista os seus chapéus coloridos. Elas levaram-no para longe das torres reluzentes de Lisboa, através de bairros que se tornavam progressivamente mais modestos. Em Alfama, pararam numa pequena mercearia. Pela janela, Afonso observou Beatriz a contar cuidadosamente notas amarrotadas antes de comprar uma única sanduíche, que dividiram em 4 partes iguais. A visão torceu algo dentro dele. As suas filhas, se fossem as suas filhas, a partilharem uma sanduíche enquanto ele jantava em restaurantes com estrelas Michelin. A sua jornada continuou até uma área degradada, terminando num edifício desgastado, com uma placa desbotada, Abrigo da Esperança. Afonso ficou paralisado do outro lado da rua, a observar as meninas a desaparecerem lá dentro. O abrigo parecia limpo, mas desesperadamente subfinanciado, tinta a descascar, janelas rachadas remendadas com fita cola, grades de segurança enferrujadas com o tempo. Isabel num abrigo para sem-abrigo. O pensamento era inconcebível. Ela viera de uma família respeitável, não rica como os Madeira, mas confortável. Como é que ela caíra tão baixo? Uma mulher de cabelos grisalhos apareceu à porta, cumprimentando as meninas com abraços calorosos. Elas entregaram-lhe algo. O dinheiro das vendas, percebeu Afonso. O rosto da mulher vincou-se de orgulho antes de todas desaparecerem lá dentro.
O telefone de Afonso vibrou. Ricardo. Senhor, tenho informações preliminares sobre Isabel Costa. Diga, disse Afonso, os olhos ainda fixos na porta do abrigo. Senhor, ela está encarcerada. Cadeia de Monsanto, sentença de 6 meses por furto qualificado, começou a cumprir há 4 meses. O mundo inclinou-se sob os pés de Afonso. Isabel na prisão. A Isabel que ele conhecia não roubaria um clipe de papel. As crianças estão sob custódia temporária de uma Maria Luísa Santos, ex-assistente social. Residem no abrigo da Esperança. Afonso terminou. Eu sei. A decisão estava tomada. Afonso atravessou a rua com passos decididos. Ele abandonara estas crianças uma vez por ignorância. Não as abandonaria novamente. Precisamos sempre de voluntários, disse a senhora Maria Luísa, a olhar para Afonso com ceticismo. No escritório apertado do abrigo, ele sentia-se conspicuamente deslocado, apesar das suas roupas casuais. Especialmente homens. A maioria das nossas crianças nunca teve modelos masculinos positivos. Afonso acenou com a cabeça, mantendo a sua história de cobertura. Vendi recentemente a minha startup de tecnologia. Procuro retribuir enquanto decido o meu próximo capítulo. Bem, Sr. Afonso, ela fez uma pausa no pseudônimo que ele dera. O abrigo da Esperança não é glamouroso. Precisamos de ajuda com as refeições, manutenção, explicações. Ainda está interessado? Absolutamente. O seu olhar derivou para uma parede de desenhos de crianças. Entre eles, 4 desenhos idênticos de buquês de flores, cada um assinado com um nome diferente. Beatriz, Margarida, Sofia, Leonor. A Maria Luísa seguiu o seu olhar. As quádruplas, as nossas meninas especiais. A sua expressão suavizou. A mãe delas era uma das nossas histórias de sucesso, até recentemente. O que aconteceu? Perguntou Afonso, cuidadoso para parecer meramente curioso em vez de desesperado. A Maria Luísa suspirou. A Isabel tinha 3 empregos para se manter à tona. Quando a pandemia a atingiu, ela perdeu tudo. Foram despejadas. Ela abanou a cabeça. A Isabel tinha se formado como florista antes das meninas nascerem. Ela ensinou-as a arranjar buquês e elas começaram a vender nas esquinas. A garganta de Afonso apertou-se. E agora ela está a cumprir pena por roubar comida de um supermercado. A voz da Maria Luísa endureceu. O juiz fez dela um exemplo. 6 meses por levar pão e manteiga de amendoim. As meninas ficam aqui enquanto eu pedi a guarda temporária. A crueldade casual daquilo atordoou Afonso. Isabel presa por alimentar as suas filhas enquanto ele vivia num luxo obsceno. As meninas são notáveis, continuou a Maria Luísa. Elas juntam o dinheiro das flores para as necessidades. A Beatriz gere as finanças delas. Ela tem 9 anos a caminho dos 40. A Margarida cria os arranjos. A Sofia protege-as nas ruas e a Leonor. A sua voz falhou ligeiramente. A Leonor mantém a esperança delas viva. Lembra-lhes que a mãe delas vai voltar. Elas vendem flores sozinhas. Isso não é perigoso? Elas não têm escolha. Não posso deixar o abrigo e elas precisam do rendimento. Os olhos da Maria Luísa desafiaram-no. Talvez pudesse acompanhá-las às vezes, se estiver a falar a sério sobre o voluntariado. Afonso acenou com a cabeça, a tentar processar tudo. O pai delas ajuda de alguma forma? A expressão da Maria Luísa escureceu. A Isabel nunca fala dele, exceto para dizer que ele negou que elas fossem dele. Um homem rico qualquer que não conseguiu aceitar que o seu diagnóstico médico estava errado. Ela estudou o rosto de Afonso. As meninas têm os olhos dele, no entanto, aquele azul distinto. Afonso sentiu-se exposto, transparente. Ele mudou de assunto. Quando posso começar? O turno do jantar começa em 20 minutos. As meninas ajudam a servir. A Maria Luísa levantou-se. Um aviso justo. Elas são desconfiadas de novos adultos. Já foram desiludidas demasiadas vezes.
A caminhar pela área comum do abrigo, Afonso absorveu a realidade de onde as suas filhas tinham vivido. A instalação era limpa, mas desesperadamente sobrelotada. 30 mulheres e crianças a partilharem 4 casas de banho, a dormirem em quartos de estilo dormitório sem privacidade. Na cozinha, ele paralisou a entrada. As quádruplas estavam em fila, a usar aventais a condizer, feitos a partir de aventais de adulto, a servir cuidadosamente sopa em tigelas. A Beatriz notou o primeiro, os seus olhos, a estreitarem-se com desconfiança. Meninas, chamou a Maria Luísa. Este é o Sr. Afonso. Ele vai voluntariar-se conosco por um tempo. 4 rostos idênticos estudaram-no com um cansaço que nenhuma criança deveria possuir. Estas não eram crianças despreocupadas. Eram sobreviventes endurecidas pela necessidade. Afonso sorriu, a lutar contra a emoção que ameaçava dominá-lo. Olá, disse ele simplesmente. Estou ansioso por ajudar. Sabe alguma coisa sobre flores? Perguntou a Margarida inesperadamente. Afonso abanou a cabeça. Não muito, mas gostaria de aprender. A Sofia, a protetora, colocou-se ligeiramente à frente das suas irmãs. Então pode carregar os baldes pesados amanhã. Senhor Afonso está a fazer isso mal. A Margarida suspirou, as suas pequenas mãos a ajustarem as hastes dos cravos que ele arranjara no balde. Elas precisam de respirar assim. 3 semanas no seu trabalho voluntário, Afonso encontrava-se sentado de pernas cruzadas no chão do abrigo, rodeado de flores e de 4 meninas cada vez mais familiares. O que começara como uma missão para confirmar a sua identidade evoluíra para algo mais complicado. Desculpe, ofereceu ele genuinamente apologético. Nunca percebi que as flores tinham regras. Tudo tem regras, respondeu Beatriz de forma prática, a contar notas de $1 das vendas do dia anterior. Só precisa de as aprender. Afonso observou os seus pequenos dedos a separarem as notas amarrotadas de umas das de 5 com uma precisão praticada. Nenhuma criança de 9 anos deveria estar tão familiarizada com a responsabilidade financeira. Faltam 7 €, murmurou ela, a recontar. Precisamos de pelo menos 40 para a conta do economato da mãe. A menção casual da prisão de Isabel ainda o abalava. Ele descobrira que as meninas a visitavam semanalmente. A Maria Luísa acompanhava-as na jornada punitiva até a cadeia de Monsanto. Talvez as vendas sejam melhores hoje, sugeriu ele. É sábado. Leonor, a mais silenciosa das 4, tocou-lhe inesperadamente na manga. Vai mesmo vir conosco hoje? O dia todo? A sua esperança hesitante trespassou-o. O dia todo, prometeu ele. Eu carrego tudo o que precisarem. A Maria Luísa observou a interação deles da porta, a sua suspeita inicial a suavizar-se gradualmente. Meninas, terminem. Pequeno almoço em 10 minutos. Enquanto arrumavam os seus materiais, Afonso aproximou-se da Maria Luísa. Como é que elas são tão diferentes umas das outras? Perguntou ele baixinho. Pensei que quádruplas idênticas seriam mais idênticas. A Maria Luísa sorriu. Fisicamente, sim. Mas as suas personalidades foram distintas desde o nascimento, diz a Isabel. A sua expressão tornou-se pensativa. Ela deu-lhes nomes deliberadamente. Beatriz pela força, Sofia pela sabedoria, Margarida pela beleza e Leonor pela vida. Afonso absorveu isto. Isabel dera às suas filhas nomes significativos, enquanto ele permanecia alheio à sua existência. A Isabel trabalhou tanto, continuou a Maria Luísa. Turnos triplos no hospital como recepcionista, aulas noturnas de design, sempre a pôr algo de lado para a educação delas. Ela abanou a cabeça. Até ao Covid, sem emprego, sem apartamento, sem poupanças e sem apoio, acrescentou Afonso. A autoincriminação amarga na sua boca. A Maria Luísa estudou-o. Parece investido na história delas. Crianças necessitadas preocupam toda a gente, desviou ele.
Mais tarde, na sua esquina habitual, Afonso permaneceu de sentinela enquanto as meninas arranjavam os seus modestos buquês. O negócio foi constante. O seu entusiasmo inocente e os seus rostos idênticos tornavam-nas impossíveis de ignorar. Afonso observou Beatriz a lidar com as transações, Sofia a procurar por problemas, Margarida a criar arranjos no local e Leonor a encantar os clientes com o seu sorriso tímido. Durante uma pausa, Sofia aproximou-se dele, desconfiada como sempre. — Por que é que continua a olhar para nós assim? Afonso assustou-se. — Assim como? Como se estivesse a tentar memorizar os nossos rostos, disse ela, as mãos nas ancas, numa miniatura de desafio. Antes que ele pudesse formular uma resposta, uma mulher deixou cair o seu buquê, espalhando flores pelo passeio. Afonso ajoelhou-se para ajudar. E quando olhou para cima, Sofia estava a encará-lo com uma intensidade súbita. — Os seus olhos, disse ela lentamente, são iguais aos nossos. Afonso congelou, o coração a martelar. Leonor apareceu ao lado da sua irmã. — Como aquelas fotos do marido da mãe, sussurrou ela. Aquelas que ela guarda na sua caixa especial. Beatriz ouviu, juntando-se a elas com os olhos estreitos. — Quem é você realmente, Sr. Afonso? O momento que ele tanto antecipara e temia chegara mais cedo do que o esperado. 4 pares de olhos azuis idênticos, os seus olhos, a encará-lo, a exigir a verdade. Ele não estava preparado para a dar. Sou apenas alguém que quer ajudar. Conseguiu dizer, a inadequação da sua resposta a pairar entre eles. Margarida, a completar o seu círculo, estudou-o com uma percepção artística. Você parece triste quando pensa que não estamos a ver. Às vezes, admitiu ele, quando penso no que passaram. As meninas trocaram olhares, a comunicarem naquela linguagem silenciosa, única dos múltiplos. A mãe também está triste, ofereceu Leonor baixinho, mas ela finge que não está por nossa causa. O peito de Afonso apertou-se. Ela parece muito corajosa. A mais corajosa, confirmou Beatriz. Então, inesperadamente, ela estendeu uma pequena margarida. Esta é de graça por ser simpático conosco. Afonso aceitou a flor simples, a entender que ela representava muito mais do que a sua aparência humilde sugeria. Era o primeiro e frágil fio de confiança. 6 semanas transformaram Afonso Madeira de maneiras que nenhuma reunião do conselho jamais conseguiria. O homem que uma vez julgava o sucesso por ganhos trimestrais, agora media-o pelos pequenos sorrisos das quádruplas. Os seus sapatos de couro italiano foram substituídos por botas práticas. A sua agenda era ditada não por aquisições corporativas, mas por vendas de flores e horários de refeições no abrigo. Senhor Madeira, os investidores de Tóquio ligaram 3 vezes. A voz da sua assistente, Teresa, ecoou através do seu auricular, enquanto ele ajudava as meninas a carregar os seus baldes para a velha carrinha da Maria Luísa. Diga-lhes que ligo amanhã, respondeu Afonso, a encaixar o último contentor na mala. Senhor, este é o 4º amanhã este mês. O conselho está preocupado com a sua ausência. Afonso observou Beatriz a ajustar o cachecol de Leonor com um cuidado maternal. Algumas coisas são mais importantes, Teresa. Resolva isso. Ele desligou antes que ela pudesse responder, virando-se para encontrar a Maria Luísa, a estudá-lo com o seu olhar penetrante. O seu trabalho deve ser muito compreensivo, comentou ela, permitindo-lhe tanto tempo de voluntariado. Afonso manteve a sua história de cobertura, os privilégios de ser o seu próprio chefe. A Maria Luísa acenou com a cabeça, não convencida. As meninas afeiçoaram-se a si, especialmente a Leonor. Era verdade. A quádrupla mais pequena começara a procurá-lo, a mostrar-lhe tesouros. Das magras posses das meninas, um berlim de azul que combinava com os seus olhos. Uma flor prensada da última visita de Isabel.
Um livro de contos de fadas esfarrapado com a caligrafia da sua mãe lá dentro. São crianças extraordinárias, disse Afonso, a emoção a engrossar-lhe a voz. Sim, concordou a Maria Luísa. Apesar de tudo, Isabel criou-as com amor e força. A menção de Isabel enviou uma culpa familiar através dele. Através de perguntas cuidadosas, ele descobrira mais sobre a sua queda. Como ela mantivera um apartamento modesto até que a pandemia eliminara os seus empregos simultaneamente. Como ela esticara as poupanças até não restar nada. Como ela finalmente recorrera a medidas desesperadas quando confrontada com 4 crianças famintas. De volta à sua cobertura naquela noite, Afonso reviu o dossiê que o seu investigador compilara sobre o caso de Isabel. O roubo fora menor, itens alimentares no valor de menos de 70 euros. No entanto, o juiz impusera uma pena máxima, citando a necessidade de desencorajar comportamentos semelhantes durante tempos difíceis. O sangue de Afonso ferveu. Isabel Madeira. Agora Costa, sentenciada duramente porque ousou roubar pão enquanto a Manhattan rica armazenava provisões em casas de férias. O seu telefone tocou. A Constança, a sua irmã. Afonso, querido, estou de volta de Paris. Ela ronronou. Que disparate é este que a Teresa me diz sobre estares a negligenciar reuniões? Não é teu feitio. Afonso hesitou. Ele não contara a Constança sobre as quádruplas. Algo o conteve. Talvez a memória da sua antipatia por Isabel ou a sua satisfação quando o casamento terminou. Só precisava de perspectiva, respondeu ele cuidadosamente. A fusão com o Chen foi exaustiva. Bem, sacode isso, respondeu Constança bruscamente. O grupo Nakamura está maduro para a aquisição. Arranjei um jantar com o CFO deles amanhã. Os pensamentos de Afonso voaram para a sua promessa de acompanhar as meninas a um programa de arte do centro comunitário. Não posso amanhã. Não podes? A voz da sua irmã aguçou-se. Afonso, o que se passa contigo? Explico em breve, disse ele, relutante em elaborar. Boa noite, Constança. Depois de desligar, Afonso virou-se para o seu computador, a digitar uma pesquisa que andava a evitar, procedimentos de teste de ADN de paternidade. Os resultados apareceram instantaneamente, clínicos e diretos. Uma simples zaragatoa bucal poderia confirmar o que o seu coração já sabia, mas obter amostras das meninas exigiria explicações que ele não estava pronto para dar. Entretanto, na sua mesa de jantar jaziam os planos arquitetônicos para a renovação do Abrigo da Esperança, um projeto de fundação de caridade que ele iniciara anonimamente. Ao lado deles, uma pasta contendo a estratégia legal que a sua equipa estava a desenvolver para contestar a sentença de Isabel. Afonso encarou o seu reflexo na janela escurecida. O homem que olhava de volta era irreconhecível do CEO implacável de 2 meses atrás. Os seus olhos mais suaves, as suas prioridades fundamentalmente alteradas. Ele pegou na mais recente criação das meninas um buquê que elas insistiram que ele levasse para casa, agora exibido num vaso elegante, incongruente com as humildes margaridas e cravos. Afonso tocou numa pétala delicada, a maravilhar-se como estas 4 pequenas vidas tinham rompido a fortaleza que ele construíra à volta do seu coração, desfazendo uma década de indiferença praticada. Amanhã ele faltaria a outra reunião. Amanhã ele cumpriria a sua promessa. O império podia esperar. Desenhem a vossa família, disse a instrutora de arte, a distribuir papel para a turma de fim de semana do centro comunitário. Afonso observou do seu canto enquanto as quádruplas trocavam olhares antes de pegarem nos seus lápis de cera. Enquanto outras crianças desenhavam famílias de bonecos de palitos padrão com casas e animais de estimação, Afonso notou as meninas a trabalharem com uma concentração invulgar. Beatriz, sempre prática, criou figuras arrumadas com legendas. Margarida criou detalhes elaborados nas roupas e no cabelo.
O desenho de Sofia incluía círculos protetores à volta dos membros da sua família. Leonor adicionou flores extravagantes a florescer por todo o lado. Quando a instrutora pediu voluntários para explicarem as suas obras de arte, Leonor surpreendentemente levantou a mão. "Esta é a nossa família", disse ela, a apontar para 5 figuras femininas. "Eu, as minhas irmãs e a nossa mãe. Ela não está aqui agora, mas ainda é a nossa família." A ausência nos retratos da sua família, o espaço vazio deliberado onde um pai deveria estar, atingiu Afonso fisicamente. Ele nunca considerara como a sua rejeição moldara a sua compreensão de família. "O Sr. Afonso está no seu desenho?" perguntou outra criança inocentemente. Leonor olhou para Afonso, depois de volta para o seu desenho. "Não, mas talvez da próxima vez." Naquela noite, a ajudar a Maria Luísa a preparar o jantar no abrigo, Afonso encontrou-se a trabalhar ao lado de Beatriz, cuja mente analítica nunca parava de questionar. "Sr. Afonso tem filhos?" ela perguntou de repente, metodicamente, a mexer o molho de massa. A pergunta que ele temia. "Não", respondeu ele. Verdadeira, mas falsamente. "Não tenho." "Por quê? Dá-se bem com crianças." Afonso considerou a sua resposta cuidadosamente. "Às vezes a vida não corre como esperamos." Beatriz acenou com a cabeça seriamente. "A mãe também diz isso." Ela diz: "Às vezes a vida dá-te presentes diferentes daqueles que pediste." "A sua mãe parece muito sábia", respondeu Afonso, a emoção a ameaçar sufocá-lo. "Ela é", confirmou Beatriz. "Ela também diz que temos os olhos do nosso pai." Afonso quase deixou cair o prato que estava a segurar. "Ela fala muito dele?" "Não", disse Beatriz. "Isso deixa-a triste, mas ela guarda a foto dele na sua caixa especial." Mais tarde, enquanto as meninas se preparavam para dormir, Sofia aproximou-se de Afonso com uma frontalidade invulgar. "Por que é que se parece conosco?" "O que queres dizer?" perguntou ele, o coração a bater forte. "Os seus olhos? O seu queixo?" Ela estudou-o criticamente. A Margarida diz: "As suas mãos também se parecem com as minhas." Afonso olhou para os seus dedos longos, tão semelhantes aos delicados das meninas. "Algumas pessoas simplesmente se parecem, Sofia." "Acontece." Ela não estava convencida. "O dia de visita da mãe é amanhã." A Maria Luísa diz: "Não pode vir porque não é da família." O seu olhar intensificou-se. "Mas parece da família." A acusação, ou talvez o reconhecimento, na sua voz deixou-o sem palavras. Depois que as meninas foram para a cama, Afonso retirou-se para o escritório da Maria Luísa, ostensivamente a ajudar com a papelada. Na realidade, ele estava a ganhar coragem. "Maria Luísa", começou ele lentamente, "e se eu pudesse ajudar a Isabel legalmente? Tenho contactos." A Maria Luísa olhou para cima bruscamente. Que tipo de contactos teria o Sr. Afonso? A sua ênfase no seu pseudônimo confirmou as suas suspeitas. Afonso respirou fundo. "O meu nome não é apenas Afonso, é Afonso Madeira." O reconhecimento surgiu nos seus olhos. "Madeira? Como no ex-marido de Isabel?" Ele confirmou. "O pai das meninas." A expressão da Maria Luísa endureceu. O homem que a expulsou grávida e indigente, que nunca respondeu às suas cartas, aos seus pedidos de ajuda. "Que cartas?" perguntou Afonso, genuinamente confuso. "Nunca recebi qualquer comunicação da Isabel depois que ela saiu." O ceticismo da Maria Luísa era palpável. Por que deveria eu acreditar em si? Por que aparecer agora depois de 9 anos de silêncio? Afonso não tinha uma resposta adequada, apenas a verdade. Eu não sabia que elas existiam até as ver a vender flores. Nunca soube que a Isabel estava a dizer a verdade sobre a gravidez. E agora? Agora eu quero ajudar. "Preciso de ajudar", disse Afonso, a sua voz a quebrar. "Elas são minhas filhas." A Maria Luísa estudou-o, apesar 9 anos de luta de Isabel contra a sua aparente sinceridade.
A audiência da Isabel para libertação antecipada foi negada ontem. Ela disse finalmente: se realmente quer ajudar, comece por aí. Mas entenda isto: essas meninas sobreviveram sem um pai por 9 anos. Não destrua a pouca estabilidade que elas têm, a menos que planeie ficar permanentemente. O seu aviso foi claro. Ações, não arrependimento, seriam a sua única redenção. Os saltos de Constança Madeira estalavam bruscamente contra o chão de mármore da cobertura de Afonso, cada passo a pontuar a sua crescente frustração. 3 jantares cancelados, 5 reuniões do conselho perdidas e dezenas de mensagens não respondidas levaram a sua paciência ao limite. Algo estava errado com o seu irmão, e Constança estava determinada a descobrir o que ou quem era responsável. Manuel, dirigiu-se ela ao motorista de longa data de Afonso no átrio. Onde é que o meu irmão tem andado a desaparecer estas últimas semanas? O empregado leal hesitou. Não sei dizer. Senhora Constança, o senhor Madeira dispensa-me muitas vezes nestes dias. A sobrancelha perfeitamente esculpida de Constança arqueou-se. Dispensa-o para ir onde? Alfama. Normalmente deixo-o perto do abrigo da esperança. A voz de Constança pingava de desagrado. Que negócios poderia Afonso ter lá? Manuel sabia que não devia elaborar. Talvez devesse perguntar-lhe a si mesma. Senhora. Oh, tenciono, murmurou ela, já a formular um plano. Na tarde seguinte, o Bentley preto de Constança estava parado a meio quarteirão do abrigo da esperança. Ela observou através das janelas fumadas enquanto Afonso emergia do edifício, acompanhado por 4 meninas idênticas e uma mulher mais velha. O seu irmão, o homem que frequentava galas de caridade apenas por oportunidades de networking, estava a carregar baldes de plástico cheios de flores, a rir-se de algo que uma das crianças disse. Sigam-nos, instruiu Constança ao seu motorista. Ela observou com crescente incredulidade, enquanto Afonso ajudava as meninas a montar uma banca de flores improvisada numa esquina movimentada. A visão era tão incongruente com o irmão que ela conhecia que Constança quase questionou os seus próprios olhos. Então, uma das meninas virou-se e o sangue de Constança gelou. Aqueles olhos, o azul distinto dos Madeira, o mesmo tom que agraciara os retratos de família por gerações. Pior, o perfil da criança, todos os seus perfis, tinham a semelhança inconfundível com Isabel, a mulher que Constança trabalhara tão diligentemente para remover das suas vidas uma década atrás. Não, sussurrou ela. Impossível. A mente de Constança correu através de cálculos. As meninas pareciam ter cerca de 9 anos. Isabel alegara gravidez pouco antes de Afonso a banir. O timing alinhava-se perfeitamente. Afonso sempre aceitara o diagnóstico médico de esterilidade sem questionar. Constança certificara-se disso, chegando ao ponto de fazer amizade com a assistente do seu médico para garantir que os relatórios permanecessem definitivos. Tinha sido essencial para o seu plano. O anúncio inesperado de gravidez de Isabel fornecera a oportunidade perfeita para romper o casamento, ao qual Constança se opusera desde o início. Isabel Costa, anteriormente Madeira, fora uma ameaça. Demasiado perspicaz, demasiado teimosa, demasiado rápida a desafiar a influência de Constança sobre o seu irmão e a fortuna da família. Constança reconhecera o perigo imediatamente e agira em conformidade, alimentando as dúvidas de Afonso, encorajando as suas suspeitas. Agora, a observar o seu irmão a ajustar ternamente a gola do casaco de uma menina, Constança sentiu o seu mundo cuidadosamente construído a começar a desmoronar-se. Quando Afonso regressou à sua cobertura naquela noite, Constança estava à espera, um copo de Bordeaux na mão e a fúria cuidadosamente escondida atrás de um sorriso praticado. Constança, começou Afonso, claramente surpreendido. Como entraste? Ainda tenho uma chave, querido.
Privilégio de família. Ela bebericou o seu vinho. Embora comece a questionar-me se te esqueceste do significado de família. A postura de Afonso enrijeceu. Do que estás a falar? Não insultes a minha inteligência. Constança pousou o seu copo. Vi-te hoje com aquelas crianças. As crianças de Isabel. Os seus olhos estreitaram-se. Crianças que se parecem notavelmente contigo. A cor esvaiu-se do rosto de Afonso. Seguiste-me. Alguém precisava de descobrir o que tem consumido a tua atenção enquanto a nossa empresa vacila. Constança aproximou-se. São elas a razão pela qual tens negligenciado tudo o que construíste? Algum despertar paternal equivocado. São minhas filhas, Constança. A voz de Afonso era baixa, mas firme. Quádruplas. Isabel estava a dizer a verdade. E tu acreditas nisso? Constança escarneceu. Depois de todo este tempo, estás a cair na manipulação dela outra vez. Eu vi-as, falei com elas. Os olhos de Afonso endureceram. Elas têm os meus olhos, as minhas expressões. Mesmo que eu não conhecesse o caráter de Isabel, a semelhança é inegável. Constança lutou para manter a compostura. Mesmo que estas meninas sejam de alguma forma tuas, o que eu ainda duvido, por que envolver-te agora? Isabel fez a sua escolha quando saiu. Quando eu a forcei a sair, corrigiu Afonso. Grávida e sozinha com base em informações médicas que estavam claramente erradas. E agora descubro que ela está na prisão por roubar comida para alimentar as nossas filhas. Prisão? Isto era novidade para Constança, embora ela rapidamente mascarasse a sua surpresa. Que conveniente! A jogada de simpatia perfeita. A expressão de Afonso escureceu. O sofrimento de Isabel não é uma peça, Constança. Ela está a cumprir 6 meses por um furto qualificado, enquanto as nossas filhas vivem num abrigo. E, naturalmente, estás a correr para o resgate, disse Constança, incapaz de esconder o desdém da sua voz. Já consideraste o escândalo? Como é que isto vai afetar a empresa Madeira, a tua credibilidade? Não me importo com nada disso agora. A afirmação horrorizou Constança mais do que qualquer outra coisa que ele dissera. Afonso Madeira, indiferente ao império da família. Impensável. Precisas de tempo para pensar com clareza, disse ela, a modular o seu tom. Estas descobertas emocionais turvaram o teu julgamento. Recua, deixa-me tratar desta situação. Tratar dela. A voz de Afonso tornou-se perigosa. O que é que isso significa exatamente, Constança? Proteção, irmão querido, para ti, para o nome Madeira. Ela pegou na sua carteira. Estas situações podem ser resolvidas discretamente. Arranjos financeiros feitos. Não haverá arranjos, disse Afonso firmemente. Estas são as minhas filhas. Não um problema a ser resolvido. Constança estudou o seu irmão, a reconhecer a resolução na sua expressão. Isto exigiria táticas mais súbitas. Vejo que te decidiste. Ela concedeu falsamente. Apenas promete-me que vais proceder com cuidado. Verifica a paternidade oficialmente, antes de tomares quaisquer decisões permanentes. Afonso acenou com a cabeça, aparentemente aliviado com a sua aparente aceitação. Tenciono fazê-lo e estou a trabalhar para garantir a libertação antecipada de Isabel. Claro, murmurou Constança, já a calcular o seu próximo passo. A família primeiro, afinal de contas. Após uma despedida superficial, Constança partiu, a ligar imediatamente para o seu investigador privado, mais discreto do elevador. Preciso de tudo sobre Isabel Costa, instruiu ela. Foco nas comunicações da prisão, situações financeiras, qualquer coisa que sugira a intenção de explorar um ex-marido rico. E acelera isso. Temos muito pouco tempo. Constança Madeira eliminara Isabel uma vez antes. Ela faloia novamente, mais permanentemente desta vez, independentemente do que ou de quem se pusesse no seu caminho.
Os escritórios polidos de Castro em Associados ocupavam o 47º andar de um elegante arranha-céus de Lisboa, um mundo à parte da tinta a descascar e dos móveis doados do Abrigo da Esperança. Afonso sentou-se em frente de Inês Castro, uma das advogadas mais formidáveis de Lisboa, a observar enquanto ela revia o dossiê do caso de Isabel. Francamente, senhor Madeira, esta sentença é invulgarmente dura para uma infratora primária, disse Inês, a tirar os seus óculos de leitura. 6 meses por roubar necessidades básicas. A maioria dos casos semelhantes recebe serviço comunitário. Consegue libertá-la mais cedo? Perguntou Afonso, a inclinar-se para a frente. Inês bateu com a caneta pensativamente. O juiz que tratou do caso dela, Domingos Oliveira, tem a reputação de ser particularmente severo com o que ele chama de oportunistas da pandemia. Mas mesmo pelos seus padrões, isto é excessivo. O que não está a dizer? Pressionou Afonso. Algo parece não ser direcionado. Ela folheou os documentos novamente. A sua ex-mulher tinha histórico anterior com o juiz Oliveira? Afonso abanou a cabeça. Não que eu saiba, e a negação da sua recente audiência de libertação antecipada foi igualmente irregular. Ela tem um comportamento perfeito, sem antecedentes, filhos dependentes. Os olhos de Inês estreitaram-se. Alguém queria que ela cumprisse todos os dias da pena. A implicação pairou no ar. A mente de Afonso foi imediatamente para Constança, mas ele afastou o pensamento. A sua irmã podia ser manipuladora, mas interferir com o sistema de justiça parecia extremo, mesmo para ela. Preciso que explore todas as vias, disse Afonso firmemente. O dinheiro não é problema. Inês acenou com a cabeça. Terei a minha equipa a trabalhar sem parar. Entretanto, sugiro que formalize a sua relação com as crianças. Se garantirmos a libertação de Isabel, as questões de custódia surgirão inevitavelmente. Afonso andava a evitar este próximo passo, sabendo que mudaria irrevogavelmente tudo. Vou precisar de um teste de paternidade. Posso arranjar testes discretos através de um laboratório privado, ofereceu Inês. Mas precisará de consentimento, ou de Isabel, ou da sua atual guardiã. Afonso pensou em Maria Luísa, na sua postura protetora em relação às meninas. Tratarei dessa parte eu mesmo. Mais tarde, naquela tarde, Afonso encontrava-se no consultório do Dr. Vasco Pereira, o especialista em fertilidade que o diagnosticara como estéril há mais de uma década. Senhor Madeira. O Dr. Pereira cumprimentou-o nervosamente. Isto é inesperado. A minha recepcionista disse que era urgente. Preciso de entender algo. Doutor, Afonso permaneceu de pé a usar a sua altura em seu pleno proveito. Há 10 anos, disse-me que eu nunca poderia ter filhos. Foi bastante definitivo. Pereira mexeu-se desconfortavelmente. A medicina nem sempre é exata. 4 filhos. Doutor, interrompeu Afonso. Quádruplas idênticas. Explique como a sua medicina inexata não conseguiu prever essa possibilidade. O rosto do médico empalideceu. Quádruplas? Isso é estatisticamente improvável com a sua condição. Não improvável, disse impossível. Afonso inclinou-se mais perto. Preciso de ver os meus registros médicos completos, todos os testes, todos os resultados. Teria de verificar os nossos arquivos. Pereira hesitou. Agora, doutor, ou a minha próxima visita será com os meus advogados. 20 minutos depois, Afonso encarava os relatórios de laboratório originais, a compará-los com o resumo que lhe fora fornecido anos atrás. A discrepância era subtil, mas inegável. A sua condição indicara uma fertilidade severamente reduzida, não a esterilidade absoluta que Pereira pronunciara. Por que a deturpação? Exigiu Afonso. Pereira limpou a transpiração da sua testa. A sua irmã, a senhora Constança Braga, ela solicitou uma consulta sobre os seus resultados. Sugeriu que um diagnóstico mais definitivo seria mais gentil, menos ambíguo. A realização fria percorreu Afonso.
A minha irmã pediu-lhe para mudar o meu diagnóstico, não explicitamente. Pereira recuou. Ela apenas expressou preocupação em dar-lhe falsa esperança. Disse que você e a sua mulher estavam a ter dificuldades, que a incerteza seria cruel. Afonso controlou a sua raiva crescente. E alterou a sua opinião médica com base na preocupação da minha irmã. Apenas enfatizei o resultado mais provável, insistiu Pereira fracamente. A probabilidade de concessão era de facto extremamente baixa, baixa o suficiente para que, quando a minha mulher engravidou de quádruplas, eu a acusasse de infidelidade e a expulsasse. A voz de Afonso era perigosamente baixa. Baixa o suficiente para que 4 crianças crescessem na pobreza enquanto eu vivia na ignorância. O médico não teve resposta. Ao sair do edifício médico, o seu telefone tocou. Ricardo, o seu chefe de segurança. Senhor, concluímos a verificação de antecedentes de Maria Luísa Santos. Ela é legítima. 30 anos como assistente social antes da reforma. Registro limpo, bem respeitada. E a situação financeira do abrigo? Crítica, respondeu Ricardo. Tem estado a funcionar com doações, mas os impostos sobre a propriedade estão significativamente em atraso. Os processos de despejo começaram. Afonso tomou uma decisão imediata. Compre o edifício através de uma empresa de fachada. Limpe a dívida fiscal, mas mantenha a confidencialidade. Não quero o meu nome associado ainda. Entendido, senhor. Há outra coisa. Ricardo hesitou. O investigador privado da senhora Constança tem feito perguntas sobre Isabel Costa e as crianças, a tentar aceder a registros juvenis selados, comunicações da prisão, extratos bancários. O aperto de Afonso no seu telefone intensificou-se. A sua irmã estava a mover-se mais rápido do que o previsto. Continue nisso. Quero saber tudo o que ela descobrir. E, Ricardo, priorize a monitorização das comunicações entre Isabel e qualquer pessoa fora da prisão, se Constança estiver a interferir lá. Já estou nisso, senhor. Identificamos padrões invulgares na entrega de correio da senhora Costa. Várias cartas para as crianças foram significativamente atrasadas ou aparentemente perdidas. As peças estavam a encaixar-se com uma clareza perturbadora. Afonso terminou a chamada e ligou para o número da Maria Luísa. Precisamos de falar, disse ele quando ela atendeu, sobre testes de ADN e a correspondência de Isabel com as meninas. Maria Luísa concordou em encontrá-lo num café tranquilo perto do abrigo. Quando ele chegou, ela já estava à espera, um envelope grosso na mesa. Antes de discutirmos qualquer outra coisa, disse ela sem preâmbulos. Devia ver isto. Dentro estavam dezenas de envelopes endereçados a Afonso Madeira em várias localizações da empresa Madeira, todos marcados com devolvido ao remetente, destinatário desconhecido ou recusado. Os carimbos postais abrangiam quase uma década, começando pouco depois da partida de Isabel. Ela guardou cópias, explicou Maria Luísa. A Isabel documentou tudo. Cartas, registros médicos, certidões de nascimento. Ela tentou contactá-lo durante anos. Afonso examinou uma fotografia desbotada que mostrava uma Isabel muito mais jovem numa cama de hospital. 4 bebés minúsculos nos seus braços. No verso, na caligrafia de Isabel, as quádruplas Madeira, Beatriz, Margarida, Sofia e Leonor. 7 quilalos combinados. Por favor, digam ao pai delas que elas estão à espera para o conhecer. Nunca recebi nada disto, disse Afonso, a sua voz oca. Nenhum. Maria Luísa estudou-o cuidadosamente. Obra da sua irmã, talvez. Isabel mencionou que ela controlava grande parte da sua comunicação. Afonso acenou com a cabeça, as peças a ligarem-se. A Constança sempre foi protetora, especialmente depois que os nossos pais morreram. Protetora ou controladora? Perguntou Maria Luísa incisivamente. Isabel acreditava que ela sabotou deliberadamente o seu casamento. A pergunta a atingiu desconfortavelmente perto das suspeitas emergentes de Afonso.
Preciso de estabelecer a paternidade oficialmente, disse ele, a redirecionar a conversa. Não porque eu duvide, mas porque precisarei de legitimidade legal para ajudar as meninas e Isabel. A expressão de Maria Luísa suavizou ligeiramente. Suspeitei que esta conversa estava a chegar. As meninas têm feito perguntas desde que notaram a sua semelhança. Dará o consentimento para os testes como sua guardiã temporária? Maria Luísa considerou-o cuidadosamente. Com uma condição, você diz-lhes a verdade, independentemente do que planeia fazer depois. Estas crianças já tiveram desonestidade suficiente nas suas vidas. Afonso concordou, embora a perspectiva o aterrorizasse. A outra coisa. Os problemas financeiros do abrigo desapareceram misteriosamente. Maria Luísa terminou. O novo proprietário do edifício liquidou todas as dívidas e congelou o despejo. Uma fundação anônima. Afonso não confirmou nem negou o seu envolvimento. E as cartas de Isabel para as meninas? Têm chegado regularmente? Agora que menciona, não. Maria Luísa franziu a testa. A prisão permite correspondência semanal, mas é irregular na melhor das hipóteses. As meninas não receberam nada durante quase um mês, depois 3 cartas de uma só vez. Alguém pode estar a interceptar o correio dela, disse Afonso cuidadosamente. Alguém que não quer que a ligação entre nós seja restabelecida. O entendimento surgiu nos olhos de Maria Luísa. A sua irmã novamente. Não posso provar ainda, admitiu Afonso, mas estou a chegar mais perto. Ao separarem-se, Afonso sentiu o peso da responsabilidade a assentar mais firmemente nos seus ombros. A investigação estava a expandir-se para além de simples questões de paternidade, para algo mais sombrio. Uma conspiração deliberada que o separara da sua família por quase uma década. Constança sempre alegara proteger o legado dos Madeira. Mas à medida que Afonso juntava as peças da sua destruição metódica, do seu casamento e da contínua interferência, ele começava a entender até onde a sua irmã iria para manter o seu controlo e o que ele teria de fazer para a parar. A cadeia de Monsanto assomava, cinzenta e imponente, contra o céu da manhã, um monumento de concreto ao fracasso e sofrimento humano. Afonso sentou-se no seu carro do lado de fora da entrada de visitantes, os dedos a tamborilarem nervosamente no volante. Após semanas de manobras legais, Inês Castro finalmente garantira-lhe privilégios de visita com Isabel. Os resultados do teste de ADN jaziam num envelope no banco do passageiro. Resultados que ele já sabia no seu coração, mas que agora tinham confirmação científica de 99,999% de probabilidade de paternidade para todas as 4 meninas. Ele pedira a Maria Luísa para manter esta informação longe das crianças até depois de falar com Isabel. Algumas conversas precisavam de acontecer na ordem correta. Afonso verificou o seu reflexo no espelho retrovisor, mal se reconhecendo. Os últimos 2 meses transformaram-no fisicamente e emocionalmente. O stress e a revelação gravaram novas linhas à volta dos seus olhos, e a aparência corporativa perfeitamente mantida dera lugar a algo mais autêntico, menos controlado. Consegues fazer isto, disse ele ao seu reflexo, embora o tremor na sua voz traísse a sua incerteza. O processo da prisão era desumanizante por design, entregar itens pessoais, passar por detetores de metais, submeter-se a revistas, tudo sob os olhos atentos de guardas, cujas expressões transmitiam um desprezo entediado. Afonso suportou-o mecanicamente, a sua mente fixa no confronto iminente. A sala de visitas estava dividida por uma barreira espessa de acrílico. A comunicação era conduzida através de telefones montados de cada lado. Outros visitantes amontoavam-se em cubículos semelhantes. Mães com filhos pequenos, pais idosos, cônjuges cansados, todos a manterem ligações através de barreiras institucionais. Afonso sentou-se no seu lugar designado, o coração a bater tão alto que ele tinha a certeza que o guarda conseguia ouvir.
5 minutos passaram antes de uma porta se abrir do lado oposto. Isabel entrou e a respiração de Afonso ficou presa na sua garganta. 10 anos mudaram-na, mas de alguma forma não a diminuíram. Mais magra, sim. A comida da prisão e o estresse tinham afundado as suas bochechas. O seu cabelo castanho, outrora lustroso, estava puxado para trás severamente, a mostrar os primeiros fios de prata nas têmporas. O uniforme padrão pendia no seu pequeno corpo, a fazê-la parecer mais vulnerável do que ele se lembrava. Mas os seus olhos, aqueles notáveis olhos verdes que uma vez olharam para ele com tanto amor, permaneciam os mesmos, embora agora se arregalassem de choque ao reconhecê-lo. Isabel congelou, claramente despreparada para este visitante em particular. Por um momento, Afonso pensou que ela poderia virar-se e sair. Em vez disso, com um esforço visível, ela compôs-se e aproximou-se da divisória. Eles encararam-se através da barreira, nenhum deles a pegar no telefone. Uma década de silêncio estendeu-se entre eles, pesada com acusações e explicações não ditas. Finalmente, Isabel pegou no seu receptor. Afonso espelhou a ação. 10 anos, disse ela simplesmente, a sua voz mais rouca do que ele se lembrava. O que poderia trazer o grande Afonso Madeira à cadeia de Monsanto depois de todo este tempo? A amargura no seu tom era justificada, mas cuidadosamente controlada. Eu vi-as, respondeu ele, as palavras inadequadas para a magnitude da sua descoberta. As meninas a venderem flores na Avenida da Liberdade. A compostura de Isabel vacilou ligeiramente. E agora acreditas que são tuas. Que conveniente para a tua consciência. Nunca recebi as tuas cartas, Isabel. Afonso inclinou-se para a frente. Nenhuma delas? Nem as do hospital, nem as com as fotografias delas. Nada. O ceticismo brilhou no seu rosto. Enviei dezenas ao longo dos anos, todas devolvidas ou ignoradas. Constança, disse Afonso, o único nome e explicação que parecia ressoar com Isabel. Suspeitava, admitiu ela. A tua irmã deixou bem claros os seus sentimentos sobre mim. Tenho os resultados do ADN, continuou Afonso, a levantar ligeiramente o envelope, embora não precisasse deles para ver a verdade. Elas têm os meus olhos, as minhas expressões. A tua teimosia, acrescentou Isabel com o fantasma de um sorriso rapidamente suprimido. Por que estás aqui, Afonso? O que queres? A pergunta era razoável. O que é que ele queria? O perdão parecia pedir demasiado. A compreensão, demasiado pouco. Para ajudar, disse ele finalmente. Para fazer as pazes, se possível. Isabel estudou através do acrílico. Anos de dificuldades ensinaram-na a ser cautelosa com generosidade súbita. A minha advogada está a trabalhar para garantir a tua libertação antecipada, continuou Afonso, quando ela permaneceu em silêncio. A sentença foi excessiva. Acreditamos que pode ter havido interferência da Constança novamente. A risada de Isabel não tinha humor. Perguntei-me por que é que o juiz estava tão determinado a fazer de mim um exemplo. Infratora primária, 4 dependentes, a roubar comida em vez de artigos de luxo. Ela inclinou-se mais perto do vidro. Sabias que me foi oferecido um acordo? Declarar-me culpada. Cumprir 30 dias. Então, de repente, a oferta desapareceu e eu estava a enfrentar o máximo. A suspeita de Afonso solidificou-se em certeza. A Constança sempre foi protetora do nome Madeira. Protetora? Os olhos de Isabel brilharam. É a isso que chamas destruir vidas, separar crianças do seu pai, garantir que crescessem na pobreza enquanto tu acumulavas ainda mais riqueza. A sua raiva, contida por tanto tempo, finalmente emergiu. Afonso aceitou-a sem defesa. Tens razão, reconheceu ele. Eu falhei com todos vocês. Acreditei no que queria acreditar, porque era mais fácil do que questionar a Constança ou os médicos. Nunca te procurei. Nunca verifiquei nada. As mãos de Isabel apertaram-se à volta do telefone.
Tens alguma ideia de como foram estes anos? A trabalhar em 3 empregos enquanto estava grávida de termo, a dar à luz sozinha, a criar 4 filhas sem apoio, a vê-las sem coisas que outras crianças dão por garantidas. Cada pergunta atingiu Afonso como um golpe físico. Não, admitiu ele. Não consigo imaginar. Estávamos a conseguir, continuou Isabel, a sua voz a quebrar ligeiramente. Não a prosperar, mas a sobreviver. Então, o Covid atingiu e tudo desmoronou. Sem empregos, sem rede de segurança. As poupanças que eu tinha juntado evaporaram-se em meses. Afonso pensou na sua própria experiência de pandemia. Incomodado, mas fundamentalmente não afetado. A sua riqueza a isolá-lo da devastação econômica que outros experimentaram. A Maria Luísa contou-me parte disso, disse ele baixinho. As meninas foram notáveis através de tudo isto. A menção das suas filhas, a expressão de Isabel suavizou. Elas são o melhor de mim. Tentei dar-lhes estabilidade, valores, amor, mesmo quando tudo o resto era incerto. Elas falam de ti constantemente, disse-lhe Afonso. A tua força, o teu sacrifício. Estão a vender flores para contribuir para a tua conta do economato. Isabel fechou os olhos brevemente, a recompor-se. Já lhes disseste quem és? Ainda não. A Maria Luísa achou que devia saber primeiro. Decidir como proceder. Isabel acenou com a cabeça ligeiramente, a reconhecer a cortesia. E como propões que procedamos, Afonso? Não podes simplesmente aparecer nas vidas delas e desaparecer novamente quando a tua culpa for apaziguada. O desafio era justo. Afonso inclinou-se mais perto do vidro. Quero ser o pai delas, Isabel. Não à distância, não apenas através de apoio financeiro. Quero conhecê-las, ajudar a criá-las, estar presente em todos os momentos que já perdi. Isabel estudou-o a procurar por sinais de insinceridade. E se eu recusar, se eu decidir que o teu súbito interesse paternal chega demasiado tarde, a pergunta aterrorizou-o. Mas Afonso respondeu honestamente. Então eu respeitaria a tua decisão. Continuaria a fornecer apoio financeiro anonimamente e esperaria que um dia pudesses reconsiderar. A sua resposta pareceu surpreendê-la. O Afonso que ela conhecera teria alavancado a sua riqueza e influência para conseguir o que queria, independentemente dos desejos dos outros. Mudaste, observou ela. Elas mudaram-me, respondeu Afonso simplesmente. Vê-las, conhecê-las, mesmo sem elas saberem quem eu sou, transformou tudo. Isabel ficou em silêncio por um longo momento. Considerando que a Constança não aceitará isto facilmente, disse ela finalmente. Ela passou uma década a garantir que eu permanecesse invisível. Estou a lidar com a Constança, assegurou-lhe Afonso. Embora o confronto ainda estivesse pela frente, as meninas têm perguntas sobre o pai delas, admitiu Isabel. Perguntas que eu respondi o mais honestamente possível, sem criar falsas esperanças. O que lhes disseste? Que não acreditavas que elas eram tuas? Que eras bem-sucedido, mas distante, que elas têm os teus olhos. O seu olhar encontrou o dele diretamente. Eu nunca te vilifiquei, Afonso. A imagem que elas têm do pai não é de abandono, mas de ausência. Há uma diferença. A distinção importava. Deixava espaço para redenção, para relacionamento. Obrigado por isso, disse Afonso, a emoção a engrossar-lhe a voz. Elas merecem melhor do que ambos lhes demos. O guarda anunciou 5 minutos restantes. Isabel endireitou-se. A decisão aparentemente tomada. Se és sincero em estar nas vidas delas permanentemente, não apenas a resolver a tua consciência, então sim, podes dizer-lhes. Mas Afonso, a sua voz endureceu. Se as magoares, se fizeres promessas que não cumpres, não haverá terceira oportunidade. Entendido? Afonso acenou com a cabeça, alívio e terror a misturarem-se igualmente. Entendido. E Isabel, vou tirar-te daqui em breve. Ao prepararem-se para terminar a visita,
Isabel acrescentou um último pensamento. Tem cuidado com a Constança. Ela teve 10 anos para entrincheirar a sua posição. Ela não vai ceder o controle facilmente. O aviso ecoou as próprias preocupações de Afonso. Ao sair da prisão, a sua resolução cristalizou-se. A manipulação de Constança custara-lhe 1 década com as suas filhas, a liberdade de Isabel e quase destruíra 4 vidas inocentes. Era hora de confrontar a verdadeira arquiteta da destruição da sua família. Tudo o que pediu, senhor. Ricardo colocou a pasta na secretária de Afonso com uma solenidade invulgar. Durante 3 dias, a sua equipa de segurança conduziu uma investigação completa sobre as atividades de Constança, obtendo acesso a e-mails, registros telefônicos e transações financeiras que remontavam a 1 década. As provas eram condenatórias para além das piores suspeitas de Afonso. A sua irmã interceptara todas as cartas que Isabel enviara, estabelecendo redirecionamentos de correio em várias propriedades dos Madeira. Ela pressionara o Dr. Pereira a deturpar os resultados de fertilidade de Afonso através de ameaças súbitas à sua prática. O mais perturbador foram as comunicações recentes com o juiz Oliveira, doações substanciais para a sua campanha de reeleição, seguidas de preocupações pessoais sobre o caso de Isabel. Mas a descoberta final deixou Afonso fisicamente doente. Constança estava a fabricar ativamente provas que sugeriam que Isabel planeava reivindicar publicamente a paternidade e exigir dinheiro dos Madeira após a sua libertação, um esquema projetado para estender a sua pena de prisão. Senhor, Ricardo hesitou. A mais, ela arranjou uma reunião amanhã com os serviços sociais, a sugerir que as quádruplas beneficiariam de cuidados estruturados em vez de vida em abrigo. Afonso encarou o documento em silêncio atordoado. Constança não estava apenas a proteger o passado. Ela estava a trabalhar ativamente para garantir que as filhas de Isabel permanecessem separadas de ambos os pais. Pais. O tempo para um tratamento delicado acabara. A sua irmã declarara guerra à sua família, e Afonso Madeira estava finalmente pronto para lutar. Constança bebericava champanhe na cobertura de Afonso, a admirar o horizonte de Lisboa. O negócio Nakamura está quase finalizado. A tua ausência foi inconveniente, mas eu geri lindamente. Afonso observou a sua irmã, elegante, equilibrada, totalmente sem remorsos. A mulher que orquestrara a destruição da sua família estava a discutir negócios como se nada mais importasse. 10 anos, disse Afonso baixinho. 10 anos que me tens mentido. O sorriso de Constança vacilou ligeiramente. Do que estás a falar? Afonso colocou a pasta de provas na mesa de café. As cartas interceptadas de Isabel, os meus registros médicos falsificados, as tuas comunicações com o juiz Oliveira. A compostura de Constança rachou momentaneamente antes de as suas feições endurecerem. Tudo o que eu fiz foi para te proteger, para proteger o nome da nossa família. Ao separar-me dos meus filhos, ao prender a mãe deles, essas meninas nunca deveriam ter existido. Constança retorquiu, a máscara finalmente a escorregar. Isabel prendeu-te com aquela gravidez. Ela estava abaixo de ti, a ameaçar tudo o que os nossos pais construíram. São minhas filhas, Constança, meu sangue. O legado dos Madeira é mais importante do que o sentimentalismo, contrapôs ela friamente. Dediquei a minha vida a preservar o que pareces ansioso por diluir. Afonso viu a sua irmã claramente pela primeira vez. Não protetora, mas possessiva. Não leal, mas manipuladora. Já te removi como signatária de todas as contas dos Madeira, disse Afonso calmamente. O teu acesso aos recursos da empresa termina hoje. Constança empalideceu. Não podes fazer isso. Eu sou uma Madeira. Assim como Beatriz, Margarida, Sofia e Leonor, respondeu Afonso.
Família não é apenas sobre legado, Constança. É sobre amor, algo que nunca entendeste. O rosto da sua irmã contorceu-se de fúria. Vais arrepender-te de as teres escolhido a elas em vez de a mim. Não, disse Afonso com certeza absoluta. Esta é a primeira escolha em 10 anos, da qual não me vou arrepender. O nome Madeira tem um peso significativo, Sr. Madeira, mas o que está a pedir requer medidas extraordinárias. O escritório de canto de Inês Castro tinha vista para o Parque Eduardo Sétio. A sua opulência, um contraste gritante com a cela de prisão de Isabel. Fazer com que o juiz reconsidere uma sentença já em andamento. Entendo o desafio, respondeu Afonso, a deslizar a pasta das comunicações de Constança pela secretária Polida. Mas estas provas sugerem má conduta judicial, influenciada pela interferência da minha irmã. A expressão de Inês mudou enquanto ela revia os documentos. Isto é substancial. O juiz Oliveira parece ter um claro conflito de interesses. Ela olhou para cima. Podemos apresentar uma moção de emergência hoje. Afonso acenou com a cabeça, aliviado. E os papéis da tutela estão prontos para a sua assinatura, confirmou Inês. Embora a custódia temporária permaneça com a Maria Luísa até a libertação de Isabel, de volta ao abrigo da esperança naquela noite, Afonso reuniu as quádruplas no escritório da Maria Luísa, o seu coração a martelar. Como se diz a 4 meninas de 9 anos, sou o pai que esteve ausente durante toda a vida delas. Meninas, começou ele cuidadosamente, não fui completamente honesto sobre quem eu sou. 4 pares idênticos de olhos azuis. Os seus olhos olhavam para ele com expressões variadas. A suspeita de Beatriz, a proteção de Sofia, a curiosidade de Margarida, a esperança de Leonor. O meu nome completo é Afonso Madeira. Ele engoliu em seco. Sou o vosso pai. O silêncio caiu, quebrado finalmente pelo tom acusador de Sofia. Você é aquele que não acreditou que éramos suas. Sim, admitiu Afonso. Cometi um erro terrível. A mãe disse. Tem edifícios com o seu nome, ofereceu Margarida. Muito altos. Ela disse-nos. Temos os seus olhos, acrescentou Leonor baixinho. Beatriz, analítica como sempre, fez a pergunta crucial. Por que veio procurar-nos agora? Afonso encontrou o olhar delas diretamente. Porque ver-vos foi como encontrar um pedaço de mim que eu nunca soube que estava a faltar. E eu gostaria de uma oportunidade para ser o vosso pai, se me deixarem. Isabel Costa estava do lado de fora dos portões da prisão, a piscar sob o sol brilhante da primavera. Após 5 meses de confinamento, a liberdade parecia surreal, esmagadora. Inês Castro estava ao seu lado, a explicar o milagre legal que garantira a sua libertação antecipada. Mas Isabel mal ouvia as palavras. O seu foco permanecia nas 4 pequenas figuras a correrem na sua direção. Mãe. As quádruplas alcançaram-na simultaneamente, a criarem um emaranhado de braços e abraços chorosos. Isabel ajoelhou-se a reunir todas as 4 filhas perto, a inalar o seu cheiro familiar, a assegurar-se de que eram reais. Minhas lindas meninas, sussurrou ela a acariciar os seus rostos. Tive tantas saudades vossas. Apenas quando se levantou é que Isabel notou Afonso a recuar, a incerteza escrita nas suas feições. Os seus olhos encontraram-se por cima das cabeças das crianças. Uma década de dor, mal-entendidos e novos começos condensados, num único olhar. Temos uma surpresa, anunciou Beatriz, a quebrar a tensão. Não temos de voltar para o abrigo da esperança. O pai arranjou-nos um apartamento. A palavra pai, dita tão naturalmente pela sua filha, atingiu Isabel profundamente. Em apenas 3 semanas, Afonso ganhara um lugar nas suas vidas. Mais tarde, enquanto as meninas exploravam a sua nova casa temporária, modesta para os padrões dos Madeira, mas luxuosa após a vida no abrigo, Afonso aproximou-se de Isabel cautelosamente.
Queria que tivesses independência, explicou ele. A escritura está em teu nome. Isabel estudou o homem à sua frente, humilhado pelas circunstâncias, transformado pela paternidade, mas inequivocamente ainda. Afonso, isto não é perdão, disse ela baixinho. Isso levará tempo, eu sei, ele acenou com a cabeça. Mas é um começo. Do quarto ao lado veio o som de risos de crianças, as suas crianças a fazerem a ponte sobre o abismo entre o passado e o futuro. Um ano depois, o Parque de Serralves florescia com as flores da primavera. Enquanto as quádruplas madeiras celebravam o seu despendo aniversário, uma modesta reunião ocupava a área de piquenique perto do carrossel. Maria Luísa, do Abrigo da Esperança, várias famílias do abrigo, os novos colegas de turma das meninas e professores da sua escola privada. Isabel arranjava cupcakes numa toalha de xadrez, o seu negócio de design floral finalmente a prosperar, graças a clientes da Foz que valorizavam o seu toque artístico. Perto dali, Afonso supervisionava a colocação de decorações feitas à mão, parecendo mais relaxado em calças de ganga e uma camisa casual do que alguma vez parecera em fatos feitos à medida. Elas parecem felizes. Isabel observou enquanto as suas filhas lideravam um jogo da apanhada. Vestidos azuis idênticos e sorrisos a condizer a criarem um efeito de caleidoscópio enquanto se moviam. Elas estão felizes, respondeu Afonso. Todos nós estamos, não estamos? O ano transformara-os. Após a condenação de Constança por fraude e interferência em processos judiciais, Afonso reestruturara a empresa madeira para priorizar a filantropia centrada na família. A Fundação Abrigo da Esperança agora apoiava a habitação de transição para pais solteiros por todo o Porto. A relação de Isabel e Afonso evoluíra para algo que nenhum deles esperava. Não o reacender do romance, mas uma parceria mais profunda construída. Propósito partilhado e respeito mútuo. Eles coordenavam horários, frequentavam eventos escolares juntos e, gradualmente, construíram uma nova definição de família. Hora do bolo, chamou Maria Luísa a convocar as quádruplas. Enquanto as meninas se reuniam à volta de 4 bolos idênticos, cada um a refletir as suas personalidades únicas, apesar dos seus rostos a condizer, Afonso pegou na mão de Isabel. Obrigado, disse ele simplesmente, por me dares uma segunda oportunidade para ser o pai delas. Isabel apertou os seus dedos suavemente. E obrigado por lhes mostrares que as pessoas podem mudar, os erros podem ser reparados e que a família vale a pena lutar. Juntos eles observaram enquanto as suas filhas sopravam as velas, a libertarem desejos para o ar da primavera. Desejos que, ao contrário de uma década atrás, agora tinham todas as hipóteses de se tornarem realidade.